Estamos no Centro de Cultura, onde aconteceu durante a semana uma exposição em homenagem ao Tião da Suda, carinhosamente conhecido como Tião da Suda, o Sebastião Rufino de Jesus, um velho conhecido do povo Vale Rio Pretano, pela sua história, pela sua trajetória, e onde foi falado também sobre o folclore brasileiro, né? E, mais uma vez, o Centro de Cultura, a Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, fazendo a sua parte de reviver a memória, como eu já disse anteriormente numa entrevista, de que a tecnologia ela chegou para ajudar muito a gente, mas ao mesmo tempo ela teve o seu revés, ou seja, as crianças não têm mais aquele interesse no folclore brasileiro, nas histórias do nosso país, o que prejudica muito, né? Eu estou aqui ao lado do prefeito, que hoje vai falar com a gente, né? Ele veio para fazer o encerramento dessa exposição, dessa homenagem, e eu tenho certeza que o prefeito, na sua infância, viveu as histórias do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça e tantos outros folclores voltados à nossa cultura brasileira. E tenho certeza também que o prefeito já deve ter percebido esse esquecimento que a tecnologia acabou fazendo com que as pessoas, né, deixassem muitas vezes de lado. Então, hoje, prefeito, eu queria lhe agradecer. Geralmente estamos lá no seu gabinete e hoje eu tenho o prazer de conversar com o senhor aqui no Centro de Cultura, local em que já estive diversas vezes com o Brauler, com o São José News, fazendo matérias sobre a história do nosso município e tantos outros temas que já foram abordados aqui no Centro de Cultura. Obrigado pelo carinho de nos receber, né, a essa hora da noite, nos aguardando para que pudesse fazer esse encerramento. E a sua infância, eu estava falando da sua infância, assim como a minha, né, e de tantas outras pessoas na nossa faixa etária, que viveu esse momento do folclore brasileiro. O senhor concorda de que o folclore brasileiro ele está se perdendo, ele está agonizando, porque as crianças hoje não têm mais isso? Eu que agradeço, Tony, a oportunidade de mais uma vez estar falando ao microfone do São José News, a você, ao Brauler. E eu concordo, Tony, realmente a gente olha para hoje e fica assim com um sentimento muito triste, né? De pesar pela juventude, pelas crianças e adolescentes de hoje, porque nós tivemos uma infância muito rica a partir de tudo isso que você narrou aí, do folclore brasileiro, que foram coisas que foram imprimindo no nosso caráter, no nosso jeito de ser, um pouco de cada um desses personagens. E isso nos fez bem, com certeza, nos fez pessoas melhores. Aliás, prefeito, nós tivemos uma infância completamente diferente da infância atual, né? Hoje, raramente você vê uma criança brincando de bolinha de gude, brincando de boneca, brincando de roda, que inclusive eu fiquei assim, comovido numa das entrevistas que eu fiz aqui nessa apresentação, em que estavam aqui nessa sala ao lado, né, tocando músicas de roda, né, aquelas cantigas de roda, ao som de um teclado e um violino. Aquilo ficou assim, eu achei fantástico. E fiquei mais surpreso e feliz quando eu soube que nesse concurso público, que eu não sabia, fiquei sabendo aqui, houve também a vaga para um professor de música, o que deixou assim muito, eu acho que foi brilhante. Não sei se a ideia partiu do senhor, ou de quem partiu a gente só tem a agradecer e parabenizar, né? Que primeiro não vai deixar o gosto pela música morrer, e segundo que as cantigas que eles estavam tocando aqui me reportou a minha infância, né? Coisa que a gente não vê mais, né? Mas enfim, é a tecnologia, é o futuro, e a gente tem que entender, ganha-se e perde-se ao Sim. mesmo tempo, né? Diante da tecnologia. Mas tudo bem. Com relação ao Tião do Suda, ou Tião da Suda, que eu tenho certeza que o senhor conheceu, conhece a história, conhece a trajetória dele. Essa homenagem foi justa?
Foi muito justo, Tony. E como você falou, né, o Tião da Suda, ele fez parte também da minha infância, de grande parte de todos os Vale Rio Pretanos hoje, né, de 50, talvez de 40 a 60, 65 anos, o Tião fez parte da infância, adolescência e até da juventude. Porque era uma pessoa assim, eu acho que de vez em quando Deus olha para um determinado local, o povo, e fala assim, eu vou mandar um anjo para alegrar aquele povo lá. E eu acho que Deus mandou o Tião para São José, ele já era de família daqui, né? Mas daquele estilo do Tião, ele mandou para marcar a geração. E eu te digo que eu tive essa felicidade de ser marcado pela história do Tião, e as histórias da gente se confundir um pouco, né? Então eu creio que Deus mandou esse homem para a gente, e ele marcou realmente a minha infância. Durante todo o período de escola, educação, né, que hoje a gente chama fundamental, e ensino médio, que eu fiz no Colégio Cenecista, o Tião sempre esteve presente nesse percurso aí de 11, 12 anos de estudo, considerando, né, os 2 períodos de ensino médio e fundamental. Aliás, de ensino fundamental e médio. Então, realmente é um anjo que Deus mandou para a gente, e nessa entrevista a gente vai poder estar falando sobre isso, né? É verdade. Aliás, o senhor tocou num assunto desse privilégio de Deus ter enviado, né, uma figura como o Tião, assim como enviou também outras grandes figuras que marcaram a história de São José. Ou seja, São José do Vale do Rio Preto é uma cidade abençoada por esses anjos, né? Não foi só 1, 2, quer dizer, Papai do Céu, eu acho que caprichou ali quando escolheu São José do Vale do Rio Preto para jogar esses anjos, que tem o Tião e tem tantas outras figuras marcantes na história do nosso município, né? Sim, Tony, sim, foi bem lembrado por você, e a gente até já franqueia aqui, né, o Gilberto como prefeito, estando prefeito, já franqueio aqui para as pessoas nos darem novas ideias, né? Porque sim, quando a gente faz aqui uma exposição como essa que a gente está encerrando aqui sobre o Tião da Suda, que começou no domingo 22 e hoje quarta 25, a gente segue também esse roteiro, né? Ah, porque o Tião na frente de fulano de Beltrano? Não tem isso. Aqueles que vierem, que nos oferecerem, porque a família foi muito cortês aí, vocês já apresentaram as imagens, eu já pude ver no São José News, nos ajudou, contribuiu conosco, foi receptiva a ideia, né? Enriqueceu, exatamente. Porque quando a gente faz uma exposição, não é daquilo que a gente tem aqui, a gente tem a ideia, a Solange é brilhante nesse aspecto, né? O secretário de Educação, Zé Adilson, eu dou meus pitacos também, e assim, homenagear o Tião é uma coisa, é uma parte. Tem muitos outros personagens da nossa história que vão ser homenageados aqui ao longo desses 4 anos de mandato. Com certeza. Bom, o foco hoje é o Tião da Suda. Eu queria que o seu depoimento com relação a ele. Então, Tony, o Tião é como eu falei, né? Aquele anjo que Deus mandou para a gente. Tião era uma pessoa desprovida de qualquer ambição, de qualquer sentimento ruim. É um anjo mesmo, tá? Ele era uma pessoa... enquanto você falava aí dos personagens do Brasil, né, do folclore, eu pensei assim... Eu mudei até o pensamento do depoimento, né? Sim. Porque eu dizia assim, o Tião era um comerciante palhaço. Mas não é. Tião era um palhaço comerciante. Sim. Porque o comércio dele serviu para ele viver, se alimentar, se sustentar, né? E ter lá uma casa para morar dignamente. Ele tinha realmente seus bens. Mas ele era mais do que alguém que buscava uma necessidade material. Ele se preenchia e preenchia outras pessoas. Eu falei em algum momento, num grupo de WhatsApp dos meus colegas de grupo chamado Limões, né? Os colegas de uma turma, que ele era o primeiro professor. Porque a gente chegava ali, comprava alguma coisinha com ele, tinha um pastel muito famoso, com um molhozinho que ele carregava do lado, e outros doces. E ele já soltava logo uma charada para a gente. Então ele já abria a nossa mente para o raciocínio lógico, né? Apesar um pouco de humor. Da sua humildade, ele tinha inteligência o bastante para fazer essas criações. Tinha. Ele era muito inteligente, ele associava, né? E eu acho que enquanto ele ficava esperando a freguesia chegar ali, né? Entre a entrada e a saída da escola, e por estar num ambiente estudantil, eu acho que os ensinamentos dos nossos professores, né? Que eram brilhantes também, aquilo...
transbordava pelas janelas e portas das escolas Limonge e Cenecista, dos colégios Limonge e Cenecista, e invadia o Tião, e ele, né, ele já tinha a sua característica própria, e ele soltava aquilo para a gente, realmente algo muito bonito, muito emocionante. Então, esse era o Tião da Suda, e era uma pessoa muito correta, e muito humana, uma figura humana extraordinária, sempre bem-humorada. Eu estava lendo ali um depoimento de uma professora, que eu não conheço, mas aquilo que ela escreveu ali, eu sou testemunha da veracidade de cada vírgula, de cada palavra, de cada ponto. Depois, se o Brauler puder até pôr o texto, eu acho que é válido, para que aqueles que não conheceram e que vão estar conhecendo só a partir das entrevistas que você fez, das fotos que foram mostradas, com aquele texto, possa também ter esse complemento da pessoa do Tião. É verdade. E eu dizia que assim, falo para os meus filhos, quem não conheceu o Tião da Suda, não é infeliz, mas é menos feliz que a gente. Perdeu uma grande oportunidade. Perdeu. Eu, por exemplo, não o conheci. Porque, na verdade, eu não sou de São José do Vale do Rio Preto, sou Vale Rio Pretano de coração, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo e presenciar essa forma que ele tinha de aguçar o raciocínio das pessoas. O que falta muito hoje, começamos falando de tecnologia, a tecnologia hoje, as redes, né, dentro da internet, ela te dá um universo inteiro para que você pesquise. Mas se a pessoa não tiver interesse de pesquisar, ela não vai saber, diferente dele, que na época não tinha tanta tecnologia, mas ele auxiliava na educação, com toda a humildade dele, né, aguçando o pensamento, o raciocínio das pessoas. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Tony. Você fez uma boa leitura também, e ele realmente era uma pessoa extraordinária e muito trabalhador, né? Sim. Você vê que ele chegava no colégio Limonge às 6h30, 6h15 da manhã, e ele ficava ali até a hora do almoço, 12h30, 1h, atendia todo mundo na entrada e na saída. Depois ele ia até em casa, ele reabastecia a cesta dele e voltava para o contraturno, que saía às 5h da tarde, que o Limonge tinha os 2 turnos na época, né? Tinha o ensino fundamental e o ensino médio já. E depois ele saía dali 5h10, com a cestinha na cabeça, ia lá no alto da moradia dele, abastecia novamente e descia para estar no Cenecista, que era só noturno na época, para estar no Cenecista às 5h45 e ficar até às 10h30, 11h da noite. Então você imagina, de segunda a sexta, esse senhor se levantava provavelmente 5h30 da manhã e se deitava depois de meia-noite. Era um sujeito muito trabalhador, carregava aquele peso sozinho durante muitos anos, né? No finalzinho da vida ele passou até a alugar os táxis dele e tal, mas uma pessoa muito trabalhadora, e tinha essa característica que você falou, cativante. Ele tratava bem a todo mundo, vendia fiado, né? Para jovens, para as crianças. Ele confiava nas crianças, vendia e perdia muito. Muitas crianças não podiam pagar, ele não fazia acepção de pessoas. Ainda assim ele fazia. Ainda assim ele fazia, ainda assim ele progrediu materialmente. Sim. E é um anjo mesmo. Na minha opinião, ele herdou o céu porque pelo jeito de viver que ele levou aqui. Tá? Pois é. Prefeito, obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muitas e muitas vezes nessas cadeiras, nesse local, no Centro de Cultura, porque eu tenho certeza, pelo que eu lhe conheço, e pelo que eu tenho acompanhado, né, não tínhamos tanta proximidade, mas o seu mandato acabou nos aproximando de uma certa forma. Sim. E eu acabei conhecendo o seu caráter, sua personalidade, a sua vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu fico muito feliz quando eu vejo um governante preocupado com todos os setores ligados ali ao seu cargo, no caso o prefeito, e que não se preocupa só com o seu ego de fazer mostrar que fez, mas a sua preocupação em fazer acontecer e permitir que outras pessoas das suas secretarias façam acontecer. Eu percebi essa liberdade que o senhor dá aos secretários e às pessoas ligadas a cada pasta para que faça as coisas acontecerem. Eu acho muito importante isso, né? O senhor trabalha de uma forma que beneficia
os munícipes. Claro que tem muita gente que reclama porque o ser humano é assim. Às vezes ele almeja alguma coisa, quer alguma coisa, mas o tempo não é suficiente para que atenda. Porque se o senhor fosse atender o desejo de cada munícipe, o senhor não teria tempo suficiente de governar a cidade, né? A gente sabe disso. Mas eu fico feliz em saber da sua preocupação com turismo, educação, obras, enfim, as coisas ao seu tempo vão acontecendo naturalmente. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação nessa homenagem. Como o senhor disse, eu tenho certeza que muitas outras homenagens irão acontecer aqui na cultura. Então, mais uma vez, em nome do São José News, em nome dos Vale Rio Pretanos, em nome da família do Tião, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Tony, a você, ao Brauler, ao São José News, por estar aqui fazendo essa cobertura nesta exposição, pequena homenagem ao Tião da Suda, que foi realmente uma pessoa que marcou vidas na cidade, uma pessoa simples, e é como você falou, o nosso desejo é de que a cidade possa estar contemplando todos os segmentos, né? O nosso desejo do nosso governo, o que eu coloco para os secretários é assim, nós temos que ser plural. O secretário de turismo na área dele, da educação, da saúde, de obras, enfim, de planejamento, todos, as secretarias, meios e fins, e eu estou sempre pensando nisso. Eu penso essa cidade 24 horas. Às vezes eu posto um status no WhatsApp 2 horas da manhã, 3 horas, porque veio aquela coisa ali. Isso me alimenta. Colocar para as pessoas o que está acontecendo na cidade, o quanto a cidade está bem, porque isso levanta a autoestima de todos, e é isso que a gente precisa, de ter uma cidade próspera, uma cidade que todo mundo goste dela, e eu, assim, desafio alguém a ser mais apaixonado do que eu por essa cidade. Como dizia meu pai, pode existir igual, mas não tem. Né? Então, eu sou um apaixonado por esse lugar. Hoje eu usei um termo lá no gabinete com um colega de trabalho, o seguinte, eu sou um emancipacionista, então, a pessoa estava fazendo até um elogio do jeito de eu lidar com a coisa pública. Eu falei, rapaz, eu fui emancipacionista, então a gente não é como o pai adotivo e o pai de sangue. Né? Às vezes o pai adotivo pode até ter mais afeto, mas o pai de sangue tem essa relação do sangue. Então, eu me sinto um pai de sangue da emancipação, como outros também. Então, por esse sentimento de pai de sangue da emancipação, isso me torna uma pessoa, me faz me sentir ainda mais comprometido com uma boa gestão, com uma gestão que atenda todos os segmentos. Claro, é como você falou, no seu tempo, não dá para você abrir várias frentes ao mesmo tempo. Mas olha que coisa bonita que aconteceu aqui, os depoimentos, talvez o depoimento mais importante aqui seja o da Solange, porque ela passou esses dias todos aqui, Brauler, até sugiro que você faça uma entrevista com ela. Eu sei que ela é tímida, mas pega ela no laço. Porque ela vai colocar depoimentos aqui de pessoas que vieram, até já falou nos bastidores aqui pra gente, né? Que deram depoimentos extraordinários aqui. Então, muito obrigado a você, Tony e Brauler. Meus parabéns pela cobertura aí com a gente. Com imagens de Brauler Silva, Tony Ferreira para o São José News. Não existe forma das coisas acontecerem sem que haja a indicação de quem promoveu, de quem fez, de quem lutou, e você é essa pessoa. Eu prefeito, por várias vezes, é até bom porque hoje eu estou falando com a pessoa certa, né? A pessoa que eu até falei agora há pouco, que bom que nós temos um prefeito preocupado em que as coisas aconteçam. E, principalmente, dando liberdade para quem de direito está fazendo acontecer. E você é essa pessoa. E, prefeito, eu já tive a oportunidade de conversar e falar isso em algumas outras entrevistas, das vezes que eu já estive aqui, elogiando a Solange e elogiando também quem a indicou para esse setor. Porque eu acho que foi a pessoa certa na hora certa, fazendo do jeito certo. Ela, apesar de toda a limitação, que a gente sabe que existem as limitações, mas ainda assim ela faz acontecer. A primeira coisa que eu falei foi a transformação desse casarão, né? A forma como colocaram a cultura no lugar certo, principalmente em se tratando desse casarão, que já falamos dessa história, e a Solange que faz acontecer. Então, Solange, aproveitando a presença do Gilberto, nosso prefeito, eu queria mais uma vez te parabenizar
E eu queria ter feito isso já algumas vezes, mas infelizmente o nosso encontro não foi possível. O prefeito, você, enfim. Mas aproveitando a presença dele, eu queria mais uma vez te parabenizar, porque essa não é a primeira homenagem que acontece aqui no Centro de Cultura, em que eu participo, o Brauler também, e às vezes falta o parabéns, o muito obrigado. Porque eu sei que você faz de coração. Eu sei que você tenta resgatar, como já foi resgatado várias histórias. Nós fizemos uma série de entrevistas contando a história de São José, e por essa razão, prefeito, eu falei que os anjos, né, São José do Vale do Rio Preto foi privilegiado porque Papai do Céu enviou vários anjos para cá que de alguma forma nos ensinou alguma coisa, como o Tião da Suda. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e continue assim. Porque falta, às vezes, o incentivo, prefeito, do parabéns, né? Eu acho que é um gás a mais de quem está fazendo, procurar fazer mais, procurar melhorar. Se bem que eu acho que, foi o que eu falei, eu acho que você é a pessoa certa, no lugar certo, para fazer as coisas certas. Então, mais uma vez, parabéns. E esperamos que, em breve, eu que faço questão de participar, você sabe disso, que em breve tenhamos outras homenagens, e o prefeito acabou, de uma certa forma, antecipando o que eu queria ter falado antes, né? A ideia das pessoas que chegue até você, porque às vezes você pensa em fazer alguma coisa, mas você não consegue pensar tudo. Então, que as pessoas, olha, tem o fulano da família tal, é uma ideia que pode surgir e a gente pode acabar sendo justo com todos esses anjos. Não é isso? Parabéns mais uma vez. Eu fico lisonjeada porque, como você mesmo disse, eu sou de bastidores. Esse negócio de ficar muito em frente de câmera, essas coisas, não é muito a minha praia. Mas eu sou daquela que diz, ninguém faz nada sozinho, né? Se aconteceu, se está acontecendo, é porque eu tenho outros braços, né, que me ajudam, outras pernas que me ajudam, né? A gente nunca faz nada sozinho. Sim. Então, assim, eu agradeço a esposa do prefeito, que quando eu falei que queria fazer uma exposição, ela falou, São Lanchão da Suda. Eu falei, então, eu vou correr atrás. Então, as pessoas começaram a chegar e dar ideia, e aí eu comecei a correr atrás, o Dalmo também me ajudou muito. Então, assim, se tudo isso ocorreu, é porque tem pessoas, tá, que está no oculto, que está lá no cantinho, que estendeu a mão, que veio e ajudou para que tudo isso acontecesse. Então, esse parabéns não é para mim, são para essas pessoas que realmente fazem toda a diferença aqui na cultura, né? Que amam a cultura e que está sempre de olho, falando só, mas tem a família tal. Hoje, por exemplo, a gente estava conversando, eu e Dalmo, já tem mais 3 famílias, né, que a gente quer fazer alguma coisa, aí um começa a trazer, aí o outro já chegou e falou assim, olha, eu tenho uma peça disso lá em casa, eu tenho. Então, assim, a cultura aqui é feita por todos, não é Solange que faz, é todos, né, que de uma certa forma vem somar com as nossas ideias, trazendo novas ideias, e o resultado é esse aí que você está vendo, tá? Com certeza. Então, fica a dica a você que está assistindo esse vídeo, não se acanhe de chegar aqui na cultura, ou que mesmo procure o prefeito, ou o secretário de Educação, ou mesmo a Solange, e traga a sua ideia. As coisas acontecem quando existe esse time, né, e existe a vontade de fazer acontecer. Então, estamos aceitando a sua ideia, porque, às vezes, não é que sejamos direcionais, né? Vamos escolher o fulano ou o fulano, não. Nós queremos que todos participem, sim, e que não sejamos injustos, né? De homenagear uma pessoa, uma família, e esquecermos de outras, né? Que foram tão quanto importantes para a nossa cidade. Então, fica a sugestão, você pode procurar a Solange aqui na Cultura, pode procurar o prefeito, o secretário de Educação, e a sua participação é importantíssima nesse projeto de expor a história do nosso município e também homenagear as pessoas que fizeram parte
dessa história. Porque, na verdade, é um resgate da história, né? Sim. As pessoas que viveram nesse tempo, alunos ali em torno do Cinecista, do Limoges, que vieram aqui e ficaram contando coisas assim que a gente não sabia, sim, era desconhecido, né? Então, quer dizer, pais que trouxeram seus filhos aqui, olha, esse aqui era do tempo da mamãe e do papai, então foi muito gostoso essa interação, sim, entre crianças, jovens e pessoas mais idosas. Olha só, ele fez essa charada com o meu nome. Então, assim, foi muito enriquecedor. Então, a gente não pode perder isso, porque o presente ele não vive sem o passado, né? Então, nós temos que, eu costumo falar, um povo sem história é um povo sem raiz que não tem onde... né? Então, eu gosto muito de trabalhar com resgate de história, principalmente do nosso povo. E São José, né, prefeito, tem muita história para contar, e eu costumo dizer que está escondido nos baús da vida e que a gente precisa tirar isso dos baús e trazer à tona para que o povo conheça a raiz do seu povo, né? Sim, com certeza. Quem é quem. Então, essa foi muito bacana. A família quase toda chegou aqui. Então, foi muito bacana mesmo. É verdade. Então, todos estão de parabéns. Com certeza. Tá? E só acrescentando o que você está falando, porque nós que estamos aqui de frente, né, tipo o Brauler, eu apresentando, entrevistando, eu fui presenteado através da Solange e do Brauler. Um dos livros que eu mais me apaixonei em ler, que eu acho que a maioria das pessoas, quando se fala em literatura, quando se fala em leitura, quando se fala em autor, foi O Pequeno Príncipe. Um livro que me encantou pela lição de vida que ele, no transcorrer da história, ele acaba nos dando, né? Sim. E eu tive o prazer de entrevistar aqui no Centro de Cultura uma pessoa ligada à história do Pequeno Príncipe, que inclusive é de Itaipava e a gente está devendo uma visita a ele. Então, quer dizer, é enriquecedor para mim, é enriquecedor para o Brauler, e a gente, quando passa por uma experiência dessa, nos motiva a fazer. Claro, não somos perfeitos, mas tentamos fazer da melhor forma possível. Então, por isso que eu te agradeço, Solange, porque o seu trabalho, além de belíssimo, eu estou aprendendo também, né? E estou tendo as minhas bonificações, tipo O Pequeno Príncipe. Foi um dos livros que eu li e que me apaixonei. Então, parabéns mais uma vez. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Brauler, parabéns a você também. E parabéns a você de casa, porque você, de alguma forma, está participando da história de São José do Vale do Preto. Se não está participando, está conhecendo um pouquinho da história da cidade em que você mora. Obrigado pelo carinho, com imagens de Brauler Silva, Tony Ferreira para o São José News.